Aleluia. Amém, igreja? Amém. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui, né, irmão? Porque a chuva que caiu, né? Mas graças a Deus, sempre quando é culto para o Senhor, Ele manda um povo, irmãos, para vir louvar e adorar Ele. Jussara, seja bem-vinda, pastora Jussara. Que bom revê-la. Amém? Vamos nos colocar de pé. É um culto direcionado a casais e famílias. E eu louvo a Deus pela boa obra que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Aleluia. Podem se assentar, ministério de louvor. Vou dar uma colher de chá hoje. Aleluia. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. Depois eu pego. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que vai dizer assim. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, aos seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, o que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra, sinsudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então, e Saul enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Amém? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a ti, eu te louvo e te glorifico. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas mais uma vez na palma das tuas mãos. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus fale conosco, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Senhor, continue abençoando as famílias, os casais, continue abençoando os filhos. Nós te louvamos, meu Deus e meu Pai, por mais uma sexta-feira, por mais um culto, a qual o seu nome está sendo glorificado. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa hora, que no nome de Jesus fale conosco. Fale conosco, abra o nosso entendimento. O Senhor já nos preparou através dos louvores para recebermos a tua palavra. Eu rendo graças a ti e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos. Aqui vai falar: Saul é atormentado por um espírito maligno. E o interessante é que nós vamos ver que no capítulo 16, já começa o Senhor, o Deus vivo, falando com Samuel no capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Porque não reine sobre Israel. Então a gente vê que Deus ele já começa chamando a atenção de Samuel, porque Samuel já tinha visto que a desobediência de Saul já tinha feito que ele tinha sido reprovado. Porque quando chega um momento de uma guerra, onde Samuel diz que é para ele esperar, e aí ele fica vivendo um momento de pressão, porque o povo se afastava dele, era um momento de ir para a guerra, e ele ainda não tinha oferecido nenhum sacrifício, nenhum holocausto. E aí ele precipitadamente, ele não confiou que Samuel chegaria, como ele tinha dito, e ele faz aquilo que não era para ele ter feito. E aí Deus reprova, porque quando ele oferece, Samuel chega e Samuel diz para ele que seria confirmado o reinado dele.
E aí ele é reprovado, fora outras atitudes que ele já vinha tomando. Porque muitas das vezes nós achamos assim, o Senhor se apartou de uma hora para outra. Não, é igual Sansão, a gente vai quebrando princípios da palavra. Até com que chegue uma hora, porque Sansão teve um momento que ele achou que ainda estava com a força, com a unção, e o Espírito já tinha se retirado dele. Mas não foi só aquela situação com Dalila, não. Ele veio quebrando princípios. E com Saul também não foi diferente. E aí chega no capítulo 16, o Senhor fala para Samuel: por que que você ainda tem dó dele? E às vezes é muito duro a gente ouvir o Senhor falando conosco dessa maneira. Porque tem algumas situações que é o Senhor quem quer tratar, é o Senhor quem quer cuidar, é o Senhor quem quer falar. Então tem momentos que muitas das vezes o Senhor fala assim: agora você se afasta porque sou eu que vou tratar. E a gente não pode contender com Deus, até porque a gente não salva ninguém. E aí ele vai à casa de Jessé, ele unge Davi, e aí a gente vai ver que fala da unção, e aí vai chegar nesse versículo que eu li, quando o espírito se retira de Saul e entra um espírito de perturbação, mas a Bíblia está dizendo que é um espírito vindo de Deus, que é totalmente diferente quando são espíritos malignos, porque graças a Deus a gente sabe que o Senhor tem capacitado, tem ungido pessoas para que repreenda o mal. Mas aqui, essa tormenta não vinha das trevas, não vinha do diabo. O próprio Deus permitiu esse espírito de perturbação em Saul. E o interessante dessa palavra é que nós vamos ver que os servos dele reconhecem que o espírito tinha se retirado dele e que era um espírito mau vindo de Deus para a vida dele. E aí ele fala que ele precisava de alguém para que pudesse tocar a harpa, para que ele pudesse se tranquilizar. Mas o mais interessante aqui que nós vamos ver, os servos de Saul falando das qualidades de Davi. Falando quem era Davi. E Davi, a gente sabe que a função dele era estar no pasto cuidando das ovelhas. Mas aí o interessante é que a gente vai vendo, porque o que eu entendo é que a conduta que Davi tinha, até antes desse espírito, porque quando Davi recebe a unção através de Samuel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera dele. Mas antes de acontecer tudo isso, a gente já vai ver que Davi, ele era, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Ele já tinha uma postura, ele já tinha uma conduta, ele já tinha um comportamento que mesmo ele cuidando das ovelhas, por onde ele ia, por onde ele passava, as pessoas já reconheciam que tinha algo diferente sobre a vida desse menino, sobre a vida desse rapaz. Porque quando a gente vê esses homens falando a respeito de Davi, e o interessante é que nós vamos ver que quando Davi recebe a unção, só está Davi, os seus irmãos e os seus pais naquela casa. Não tinha mais ninguém para dizer, não, Davi já foi consagrado para reinar sobre Israel. Não, era só a família dele. E aí a gente vê que ele recebe essa unção, o Espírito se apodera dele, mas a gente já vê um homem que é ligado a Saul, que vai falar a respeito da qualidade, que sabia que Davi tocava harpa, que era um homem ou um jovem já que tinha qualidades, que glorificava o nome do Senhor. E aí a gente vai ver que depois que ele recebe aquela unção, é o próprio Deus que sopra o nome de Davi, porque eu acredito que tinha outros jovens, outros homens que tocavam a harpa, mas aí foi falado aqui a respeito de um propósito. Tinha um propósito de Deus. Por isso que no momento que Saul está sendo atormentado, que nem sabia ele que Davi já tinha recebido também a unção,
Aí é falar do nome de Davi. É por isso que nós precisamos crer. Deus, ele não se esquece. Quando chega no momento e na hora dele, ele é poderoso para chamar pelo nosso nome, para soprar o nosso nome, para fazer com que se lembre da promessa que nos foi feita. Porque aqui a gente vê que aí Davi, ele é chamado para ir para dentro do reino de Saul, para trocar a harpa para ele, para que ele se acalme. E eu acredito que já tinha um propósito de Deus, porque ele já tinha recebido a unção para reinar, mas ele precisava ir para aquele palácio, ele já precisava estar naquele lugar. Eu acredito que dentro da situação, como instrumento para trocar aquela harpa, já tinha um propósito de Deus para que ele pudesse observar o que acontecia naquele lugar. Até para que ele pudesse ver qual era a postura do rei Saul também. Então a gente vê que já tinha um propósito de Deus, que Davi não precisou se apresentar. Porque ele traz na memória de um homem que vivia próximo de Saul e lembra-se de quem? De Davi, que já tinha recebido a unção para reinar, que ninguém sabia, só ele, Deus e Samuel, só ele, a sua família e Samuel. Ninguém sabia do que já tinha acontecido. Mas o que mais me chamou a atenção era a posição de Davi. Porque aqui quando ele vai falando de Davi, nós vamos ver, porque ele vai falar aqui. Vou ler o Samuel 16, versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sinsudo em palavra e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Irmãos, quando ele fala a respeito de Davi, ele está falando das qualidades que Davi tem. E eu acredito que antes de Davi ter recebido a unção, ele já tinha essas qualidades. Tem pessoas que têm todo tipo de qualidades, que só precisa conhecer esse Deus. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que são generosas, tem pessoas que são obedientes e só precisa conhecer esse Deus e que não conhece. Quantas pessoas que não conhecem esse Senhor, mas que são pessoas que se enquadram na mesma qualidade que Davi tem e tem a oportunidade de conhecer o Senhor. É por isso que a gente não pode descartar, é por isso que a gente não pode achar que Deus não tem poder de alcançar essas pessoas. Porque Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele continua sendo soberano. Deus, ele continua sendo fiel. Deus, ele continua sendo um Deus de misericórdia. E nós vamos ver, para se cumprir o propósito que tinha na vida de Davi, o Senhor permitiu todos esses acontecimentos. Tirou o espírito que estava sobre Saul, porque a gente sabe que quando Saul também ele recebe o óleo, o Espírito de Deus se apodera, ele profetiza, ele vai fazendo a vontade do Senhor. Só que chega um momento que ele começa a quebrar princípios. E chega um momento que o Senhor rejeita ele. Chega um momento que aquele espírito se aparta. A gente precisa entender, porque tem pessoas, às vezes, quebrando princípios, achando que o Espírito continua. Deus não é Deus de confusão, é por isso que ele diz que de uma fonte não tem como jorrar dois tipos de água. Ou é água suja, ou é água limpa. Dois tipos de água não vai jorrar na mesma fonte. Mas nós vamos vendo aqui o propósito que Deus tinha para que Davi pudesse ser preparado para o reino. E a gente precisa entender, para que se cumpra o propósito, a gente vai passar por algumas situações. A gente vai passar por lutas, por adversidades. Mas a gente precisa crer que Deus não perdeu o controle de nossas vidas. Na maioria das vezes foi falado, há um propósito. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo coopera. Mas como que a gente vai entender se coopera se a gente está vivendo lutas, se a gente está vivendo adversidade? Eu costumo dizer que tem momento que é uma sequência de onda que a gente vai ter que furar. Eu acredito que tem momento que a gente sai da peneira, a gente vai para
para a fornalha, tem aquele momento da prensa e tem momentos que a gente sente uma sequência, você sai de uma e vai para outra. Tem momentos que você vai vendo que você só tem que levantar, respirar e furar uma onda de novo que se apresenta na vida da vida. Mas tudo isso faz parte, tudo coopera, tudo é para que o Senhor faça a obra que Ele precisa fazer em nossas vidas. E a primeira coisa que a gente precisa entender, servir a Deus, obedecer a Deus, não nos isenta de passarmos por provas, sermos caluniados, sermos perseguidos. Tudo isso vai fazer parte, mas para o nome do Senhor ser glorificado. E o mais interessante é que a gente cresce, irmãos. A gente amadurece, a gente aprende. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Eu sempre digo, eu não posso olhar para as provas que eu tenho hoje e me comportar como eu me comportava há 10, 15 anos atrás. Não, dentro dessas situações eu precisei amadurecer, eu precisei crer, eu precisei confiar, eu precisei depender. E até hoje tem sido assim. Só que chega um momento também que o que a gente tem visto? Chega um momento da nossa vida, a gente acha que a gente não precisa mais desse Senhor. A gente acha que essas palavras que vêm de Gênesis a Apocalipse, eu já ouvi. Mas a gente vai ouvir ela o ano todo. E vai chegar o ano que vem, a gente vai continuar ouvindo ela o ano todo. Mas ela é uma palavra viva, ela é uma palavra renovada. Eu não posso achar que ainda que seja a mesma palavra que eu já ouvi, sempre vem falando diferente. Quando nós queremos receber, ela vai falar diferente. Quando a gente entende que a gente vem para louvar e para adorar, mas para ouvir a voz de Deus, a gente vai ouvir algo que fale ao nosso coração. Uma pontuação, uma vírgula, vai vir algo que vai falar para mim. Eu não posso achar que eu vou vir e já sei tudo, já ouvi tudo, não tem nada mais para mim. Porque quando a gente começa a pensar assim, a gente já não precisa nem mais vir mais. Porque se não tem nada para mim ouvir, não tem nada que seja para a minha vida, o que eu vou fazer aqui? É por isso que tem pessoas hoje que acham que não precisa estar em comunhão, não precisa de igreja. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu adoro em casa. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que é na comunhão que ela ordena a bênção. Então a gente precisa entender que tem propósitos de Deus para a vida da gente. E eu digo que dentro do propósito de Deus, o mais difícil para cada um de nós é esperarmos. Porque a gente quer tudo para ontem. Nós temos necessidade. Nós queremos. Mas o interessante é que muitas das vezes não acontece. Muitas das vezes nós estamos anos esperando algumas coisas, algumas têm acontecido, outras ainda não aconteceram. O importante é que Deus tem nos sustentado, o importante é que a gente continua crendo, o importante é que entra ano e sai ano, a gente continua confiando, até porque a gente não serve mais Ele pelo que Ele pode fazer, tem que ser pelo que Ele é. Porque se é pelo que Ele é, a gente permanece, acontecendo ou não acontecendo. Mas as promessas dele, Ele cumpre porque Ele é fiel. E o interessante é que Ele nos sustenta. Porque Davi, ele cuidava das ovelhas. Os irmãos deles é que eram homens de guerra. Ele tinha as experiências dele. E eu fiquei pensando aonde esse jovem que tinha acesso a Saul viu Davi para que ele pudesse lembrar de Davi e falar das qualidades de Davi. Eu acredito que ele ia muito pouco para aquelas bandas onde Saul vivia. Mas o pouco que ele ia, ele era observado, porque ele fazia diferença. É difícil, irmão, muitas das vezes permanecermos em obediência. É difícil muitas das vezes esperarmos. Muitas das vezes achamos que Deus não está vendo. Mas Deus, a Bíblia vai dizer que Ele tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. E Ele não se esquece. É por isso que Ele diz que nada que fazemos é em vão. Não é em vão. Não é em vão a nossa renúncia, não é em vão a nossa obediência, não é em vão a nossa espera. Eu falei na semana passada, esperar em Deus é uma coisa. Mas tem muita gente que não está esperando em Deus. Está dando um jeitinho brasileiro. Está entrando por atalhos, está entrando por caminhos. Agora esperar em santidade, e a gente acha que Deus não está vendo isso? Deus diz que não é em vão. Deus nos diz na palavra que Ele não fica nos devendo nada. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir.
Se ele falou, ele é fiel para cumprir. É isso que nós precisamos entender, porque a gente sabe que Davi, ele vivia no pasto cuidando das ovelhas dele. Mas o pouco que ele se apresentava em lugares, ele se apresentava com uma postura de servo, de temente. Porque aqui a gente vai vendo da forma que esse jovem fala de Davi. Então ele conhecia, ele via a trajetória de Davi, quando ele se apresentava. E quando chegou o momento de se cumprir o propósito de Deus, ele foi lembrado. Então a gente não precisa, muitas das vezes, ficar dando jeitinho, não. O Senhor, ele vai lembrar de nós. Uma que ele tem lembrado, porque ele tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos guardado. Já é uma bênção de Deus, porque estarmos aqui, estarmos de pé, com luta, sem luta, com adversidade, esperando, aguardando, a gente já é grato, porque a gente sabe que é Deus cuidando de cada um de nós. Porque graças a Deus nós entendemos isso. Então ele, quando chegar o momento certo, o nosso nome vai ser chamado. Aí a gente lembra de Mardoqueu. A gente lembra do rei Assuero. A gente lembra que o feito dele, no momento que ele ouviu aquela conspiração e que ele mandou dizer para o rei que estavam tentando matá-lo, não foi feito nada com ele. Ele pode ter pensado, nossa, eu descobri uma conspiração, ninguém me deu nada. Porque não era o tempo, não era o momento. Porque quando chegou o momento dele ser honrado, dele ser lembrado, o Senhor tirou o sono do rei Assuero. E é isso que a gente precisa crer, que vai chegar o nosso momento, que se o Senhor tiver que tirar o sono, ele vai tirar o sono. Se o Senhor tiver que colocar o nosso nome para ser chamado, ele vai fazer dessa maneira, porque nós vemos o Senhor fazendo aqui na vida de Davi. E a gente sabe que mesmo nesse momento que Davi vai para tocar a harpa, que depois Davi vai e mata o gigante, e a gente sabe que depois entra aquele espírito de inveja em Saul. E a gente sabe, Davi, ele reinou. Tudo que Deus disse se cumpriu. Mas a gente sabe que a trajetória dele foi de quê? De guerra. Foi de luta. Ele era um líder fugitivo. Porque ele liderava aqueles homens, ele vencia as guerras, mas ele tinha que fugir de Saul. Porque a ordem que Deus deu para ele era para que ele fugisse. Não era para que ele destruísse Saul, não era para que ele tocasse em Saul, não. Foge de Saul. Então, para se cumprir o propósito na vida dele, ele passou por adversidade, irmãos. Ele passou por lutas. Ele passou por muitas situações, a qual nós estamos passando também, cada um na sua área. Mas não deixa de ser. Não é diferente. É o mesmo Deus, irmãos, ele não mudou. É o mesmo Deus, nós é que mudamos. E às vezes nós mudamos para pior, porque nós podemos melhorar, nós não melhoramos. Porque a gente vê Sansão, ele vai quebrando princípios, então ele vai piorando, ele não vai melhorando. A gente vê Saul, com a oportunidade que ele teve, podia ter feito um bom reinado? Podia ter feito, mas ele escolhe o quê? Perseguir Davi. E tem pessoas que escolhem nos perseguir, o que a gente vai poder fazer? Aí a escolha é deles. O importante é que a todo tempo Deus dava livramento e escape para ele, como Deus tem dado para cada um de nós. Porque se nós pararmos para pensarmos quantos livramentos e escape Deus já não nos deu, irmãos. Quantas situações que era para a morte, quantas sentenças que vieram do inferno que era para destruir, para acabar com tudo. E Deus disse não a nosso favor. Deus disse não vai destruir, não vai tocar. Por isso nós estamos aqui. Porque é a propósito de Deus para a nossa vida. Só que na maioria das vezes a gente foca só no problema. Só na adversidade. A gente não consegue entender que é difícil, irmãos. Porque cada um sabe, eu sempre digo, não é para a gente estar aqui desvalorizando a guerra do outro. Não é para a gente estar aqui romantizando, porque cada um sabe o que está vivendo, o que está passando. Eu costumo dizer que a gente tem que respeitar porque cada um sabe aonde dói. Então eu não posso dizer que a minha luta é maior que a sua.
Eu não sei de que maneira você está lidando, eu não sei de que maneira você está vendo essa situação. Eu sei sim que tem um Deus que Ele vai nos dando experiência ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória. Porque se eu hoje não confiar nesse Senhor com tudo que eu já vivenciei, eu não aprendi nada com Ele. E graças a Deus, esses propósitos é para que a gente aprenda, é para que a gente amadureça, é para que a gente olhe e a gente lembre daquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança? Uma eternidade. O que nos traz esperança? É saber que eu já passei por situações piores e Ele me guardou. Davi, ele tinha qualidades. Davi tinha sido escolhido segundo o coração de Deus. Davi, quando Samuel chega, o único que não está dentro da casa é Davi. Davi não é lembrado nem pelos pais, não é porque os pais não amavam, porque havia um propósito de Deus. Deus é que quer chamar o nosso nome. E muitas das vezes a gente fica contando que é o irmão, que é a irmã, que é não sei quem. Não, é Deus que quer fazer para o nome dele ser glorificado. Porque quando foi com o rei Assuero, quem tirou o sono do rei Assuero foi o Deus vivo. E aí ele pega o livro das crônicas, ele começa a ler. Aí ele vê o feito de Mardoqueu. E no momento que Mardoqueu estava sendo jurado de morte. Não só ele, mas todo o povo. Porque ele não tinha se rendido a Amã. E aí, uma sentença de morte. E aí o mesmo homem que sentenciou ele à morte, teve que honrar ele. Olha aí o que Deus faz. Irmãos, em nome de Jesus, Deus não perde o controle de nada. E como é bom quando a gente entende que o que nós estamos fazendo, ainda que eu estou aguardando, ainda que ainda não se cumpriu, ainda que não aconteceu, eu não vou quebrar princípios, eu vou continuar nessa trajetória, porque eu sei que tem um Deus que está vendo, eu sei que tem um Deus que vê, eu sei que tem um Deus que ouve, eu sei que tem um Deus que está me assistindo, então eu não vou me revoltar. Eu não vou começar a quebrar princípios, não. Se eu cheguei até aqui, eu vou continuar pedindo força para mim continuar na minha trajetória, porque eu tenho certeza da fidelidade desse Senhor, do que Ele fala, do que Ele cumpre. Deus continua sendo fiel. Nós vamos ver aqui o propósito que Deus tinha na vida de Davi. Mas se nós formos ler a trajetória dele, não foi fácil, irmãos. Porque teve um momento que ele teve que abandonar a sua família. Eu preguei na semana passada no momento que os pais dele, quando ele foi para a caverna de Adulão, ele foi viver numa caverna. Ele teve que tirar os seus pais e levar para um lugar seguro. Que foi o que o Senhor ministrou, que a nossa família tem estado em segurança. Foi o que o presbítero falou, a filha dele sofreu um acidente de moto, quebrou o fêmur. Quantas pessoas sofrem acidente e parte? Quem é que dá livramento? Quem nós louvamos? Quem nós adoramos? Porque nós reconhecemos que é livramento de Deus. Que é Deus que está guardando. Porque se não é Deus, tantas coisas acontecem. Quantas coisas aí não têm acontecido? Nós não somos melhores, não. Mas Deus diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. E quantas das vezes a nossa caminhada, eu digo, esse culto aqui de sexta-feira tem sido bênção, porque quantas famílias têm sido restauradas, quantos casamentos, quantos livramentos que Deus tem dado para a nossa família, para aqueles que ainda não estão aqui, para aqueles que não querem ainda saber de Jesus. Mas graças a Deus, o fato de estarmos aqui orando, consagrando, colocando a vida deles, Deus tem dado escape, Deus tem dado livramento, enquanto a vida há esperança, irmãos. Agora, depois que parte, acabou. Então, nós precisamos entender que tem um Deus que Ele nos chamou para se cumprir os propósitos que Ele tem. E para que os propósitos se cumpram, nós vamos passar por alguns tipos de adversidades. Mas, irmão, com Jesus é tão mais fácil. Com a presença do Espírito Santo, Consolador, é tão mais fácil. Sozinho nós não suportamos. Tem momentos na vida da gente que nem a gente consegue compreender como a gente suporta. Tanta pancada, tanta pedrada, tanta injustiça. A gente às vezes se pergunta. Tem pessoas às vezes que perguntam, como que pode? Você ainda crê? Você ainda confia? Você ainda espera? Ah, irmão, eu continuo esperando, continuo crendo, continuo confiando.
Continuo crendo, esperando e confiando, porque Ele é fiel. Porque Ele tem sido fiel. Se cumpriu tudo o que Ele disse para Davi. Davi errou. Davi sofreu as consequências. A espada não se apartou. Mas houve tudo que Deus falou. Deus tratou com ele de igual para igual. Mesmo ele sendo o segundo coração de Deus. Deus não passou a mão na cabeça dele. E Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. E graças a Deus que é Ele nos tratando conosco. Graças a Deus que é Ele nos corrigindo. Graças a Deus que é Ele nos exortando. Porque o inimigo da nossa alma, ele não trata com ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quantas vidas têm sido destruídas? Quantas vidas têm sido destruídas? Quantas famílias têm sido dilaceradas? Se Deus não guardar, irmão, ninguém mais guarda. Se não for a misericórdia de Deus, se não for o não de Deus falar nessa família você não toca, nessa casa você não entra, o que seríamos de nós? Mas graças a Deus nós temos um Deus que é fiel, um Deus de propósito, um Deus que tem nos chamado, um Deus que vai nos dar todo o suporte para passarmos pelas adversidades. Ele diz que quando passarmos pelas águas, ela não nos submergirão. E quando pelo fogo ele não nos queimará. E a gente tem que crer. Muitas das vezes o físico dói. Mas o espírito está pronto. Por isso que a gente não desiste. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Porque o espírito está sendo alimentado. O espírito está sendo fortalecido. A carne dói, mas o espírito está pronto. É por isso que a gente não desiste. É por isso que a gente não desanima. É por isso que a gente não para. É por isso que a gente não retrocede. Porque o espírito tem estado pronto. Porque nós nos alimentamos da palavra. Nós estamos em comunhão. Nós adoramos a esse Senhor. Nós dependemos desse Senhor. Nós confiamos nesse Senhor. A carne ela sente, mas o espírito está pronto. E é esse espírito que tem nos colocado de pé. É esse espírito que tem dado ordem para avançarmos. Porque o Senhor não quer que a gente pare, o Senhor não quer que a gente desanime, o Senhor não quer que a gente desista. E Deus nunca vai falar, fica aí chorando, fica aí se sentindo coitadinha, não. Ele vai falar, levanta que eu quero falar contigo, avança, não estou te preparando para isso, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho coisas grandes na tua vida. E aí a gente se levanta, seca os olhos e vamos avançar. Porque é isso que Deus tem para a nossa vida. Porque se você tem as suas qualidades, não abra mão, permaneça nas suas qualidades. Porque Davi tinha. E quando foi necessário se lembrar de Davi, alguém lembrou dele. Lembrou quando ele foi receber a unção. Acabou-se os filhos? Não, tem um que está lá no pasto. Estava lá no pasto cuidando de ovelhas. Não importa onde estivermos. Mardoqueu estava onde? Assentado na porta do palácio. Ficava lá, querendo saber notícia de Esther. E nem por isso ele foi esquecido por Deus. E nem por isso deixou de ser lembrado. E nem por isso deixou de se cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Que nessa noite, eu não sei o que você possa estar vivendo. Eu não sei o que você possa estar aguardando. Está aguardando? Aguarda em santidade. Aguarda sem dar jeitinho. Aguarda sem ir por atalho. Aguarda confiando no Senhor, porque Ele é fiel. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Vamos nos colocar de pé. Ele é fiel para cumprir. E que nessa noite que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Graças a Deus, mesmo com essa chuva que caiu, porque a chuva estava dizendo que ia chegar amanhã, 7 da manhã. Chegou antes, se antecipou. E mesmo assim nós chegamos, irmãos. E se você chegou, foi porque Deus te trouxe. Porque Deus queria falar essa palavra contigo, com cada um de nós. Teu nome não sou eu quem vou chamar, mas Deus vai chamar. Na hora certa, no tempo certo. Ele vai chamar. Ele tem feito assim. Ele vai chamar, ele vai fazer com alguém se lembre, ele vai mexer lá os documentos, ele vai mexer lá, muitas das vezes, no teu processo, ele vai mexer lá naquele currículo que você já mandou, ele vai fazer, porque ele continua operando. Por isso que ele diz que agindo ele, quem impedirá? E ele não parou de agir. Ele continua operando milagres.
sinais e maravilhas. Ele continua fazendo sobrenatural. Nós estamos aqui aguardando, querendo dar o nosso testemunho, com um cântico que o Senhor vai colocar no nosso lábio. Mas quantas pessoas já não estão testemunhando? Mas eu acredito que mesmo eu aguardando algumas coisas, eu continuo testemunhando. Porque eu reconheço que eu só estou de pé porque Deus tem sido misericordioso. Eu reconheço que a minha casa só está de pé porque Deus tem guardado, Deus tem cuidado. Eu reconheço que nós só estamos aqui porque Deus tem nos sustentado. O Espírito que habita sobre nós tem nos alimentado, nos dado força, para que a gente não fique paralisado, estagnado, só murmurando, reclamando. Não, irmãos, nós temos um Deus que é maior, nós temos um Deus que é soberano, e que nessa noite que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Vamos orar? Vem, pastora Jussara, fazer uma oração. Vem aqui. Aleluia.